E a segunda coisa que eu quero falar hoje, que eu não podia deixar passar, é que hoje é 4 de outubro e hoje é dia de Francisco de Assis. Independente da religião, né? Tem várias pessoas que me seguem aqui de diversas crenças, e eu, como psicoterapeuta holística e trabalhando com a área da espiritualidade, eu englobo todas as crenças, religiões, enfim. E eu tenho uma ligação muito forte com a figura de Francisco, São Francisco, para quem é adepto aí da religião católica. Bom, Francisco de Assis, né? Eu quero contar uma historinha aqui muito interessante. Eu estudei a vida inteira, desde o pré até na minha época era segundo grau, né? Eu estudei a vida inteira numa escola franciscana chamada São Francisco. Então, eu sempre tive muita ligação com esse ser de luz, assim. O Francisco de Assis, a história dele, para quem tem a crença na espiritualidade, além aqui da questão física e dessa única existência, nós sabemos que Francisco de Assis, numa encarnação pretérita, foi o apóstolo João Evangelista, inclusive o único dos apóstolos que morreu de causas naturais, ele foi o único, e ele retorna então na Idade Média a pedido do próprio Jesus e encarna na Idade Média como Francisco de Assis, na Itália, para trazer um pouco de luz e num período onde as trevas estavam em cima do nosso planeta Terra, né, na época das cruzadas. Então, a pedido de Jesus, o que teria sido o João Evangelista, o apóstolo, retorna na Idade Média como Francisco de Assis. E a gente sabe que São Francisco, no plano espiritual, faz parte dos inúmeros espíritos de luz que temos e que nos ajudam demais. E hoje, como dia de São Francisco, né, eu não podia deixar passar em branco. É um ser que eu tenho muita ligação dentre os vários seres de luz. Francisco de Assis, a minha vida inteira sempre esteve muito próximo, né, nas minhas questões. E tem uma história aqui que eu quero relatar, que eu tenho certeza que vai fazer bem para muita gente escutar. Então, conta-se que no século XIII, num certo dia, enquanto Francisco de Assis arrancava do jardim as ervas daninhas, Frei Leão, que observava ele, lhe perguntou: "Irmão Francisco, se você soubesse que morreria hoje, o que você faria?" Francisco descansou o ancinho por um instante. Seus olhos, apagados para as coisas do mundo passageiro, pareceram contemplar paisagens interiores de beleza. Suspirou, pareceu mergulhar o olhar para o mais profundo de si e respondeu, sereno: Eu continuaria a capinar o meu jardim. E retornou à tarefa, no mesmo ritmo e na mesma tranquilidade. Essa história ela é tão simbólica porque Francisco então nos traz essa importância da gente cuidar do nosso interior, de permanecer sereno, tranquilo, independente do que está acontecendo do lado de fora. E como o Frei Leão questiona ele, se ele soubesse que ele morreria hoje, o que ele faria? E ele dá essa resposta tão singela e de tanta sabedoria. Então eu queria deixar retratada aqui essa história hoje no dia de São Francisco, que na oração de São Francisco fala, né? Onde houver trevas, que eu leve a luz, que a gente sempre possa iluminar o caminho por onde a gente passar, começando pelo nosso caminho interior, trazendo luz para as nossas sombras interiores, para que a gente siga na nossa jornada, sempre no caminho da luz, da evolução, que esse é o propósito do que a gente veio fazer aqui, que a gente possa evoluir individualmente e que a gente possa, no nosso contexto onde a gente conviva, também auxiliar a evolução de quem está ali pertinho de nós. Então fica aqui o meu minha singela homenagem a esse ser de tanta luz, que é Francisco de Assis, que é tão atuante no plano espiritual até hoje, que é um ser de tanta amorosidade, tanta grandiosidade, e não tinha como deixar passar em branco.